Olá pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo. Eu tinha falado anteriormente que a gente ia melhorar isso aqui, certo? Bom, primeiro de tudo, como a gente pode ver, tá tendo muita repetição de código. Isso é fato e isso não é legal. Ah, e uma coisa que até mais grave, não sei se mais grave, mas tão grave quanto isso, é que o jeito que a gente está fazendo aqui, galera, é errado, digamos assim. Por quê? A gente está na lógica do nosso sistema utilizando queries aqui, ó, aqui dentro, aqui é a nossa regra de negócio, digamos assim, e a gente está utilizando queries aqui dentro. Ou seja, para dar manutenção ou para fazer um teste, utilizando teste unitário, por exemplo, é muito complexo de fazer isso. Ah, ou seja, a gente tem que separar as nossas responsabilidades. A nossa camada de domínio aqui, a nossa camada de regra de negócio, ela não tem que fazer, não tem que abrir conexão com o banco de dados, não. Ela não tem que executar a query, não. Ela só tem que chamar. Isso aqui é para ser de responsabilidade, é para ser de outra camada. Atualmente a gente chama essa outra camada que manipula os dados do banco realmente, é a nossa camada de repositórios, ou seja, a nossa camada de repository. Eu vou criar aqui na nossa camada de infraestrutura mais uma pastazinha aqui chamado repository, certo? Eu vou dizer que o user repository, a infraestrutura repository, certo? E galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essas coisas aqui, eu vou pegar isso aqui, tá? Eu vou pegar isso aqui, eu vou jogar pra cá, assim. Ele já, a IDE já fez para mim, já fez as chamadas das classes necessárias. Eu vou dizer que o meu construtor, eu vou ter aqui um atributo, connection, ele vai ser privado. No meu construtor, eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou dizer que eu vou receber, que o meu repositório ele vai receber a minha classe de conexão com o banco de dados. A gente podia criar uma interface, certo? E setar que essa interface é o tipo do meu parâmetro para que todas as conexões com o banco de dados que o meu repositório vai utilizar implementem essa interface, ou seja, a gente tem uma padronização, a gente pode fazer isso. Por enquanto eu não vou fazer, eu vou dizer basicamente que o tipo do meu parâmetro é o PDO, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer isso aqui, ó. Certo? Eu acho que pronto. Eu podia até fazer isso aqui para dar uma, porque aí pronto, é algo que eu posso fazer, certo? Agora a gente pode eliminar essas várias conexões aqui, certo? A gente pode eliminar todos aqueles arquivos de conexão, certo? Vamos eliminar aqui. Ou seja, e galera, a gente pode melhorar muito mais isso aqui, tá? Tem muitas formas de abstrair, mas basicamente para uma introdução, para um começo, não tenho muito porquê de me aprofundar, talvez em vídeos futuros. Mas basicamente, galera,
explicando novamente aqui para vocês. Isso aqui vai vir para cá, tá? Pronto. Basicamente, galera, o que a gente fez? Eu vou limpar novamente isso aqui, tá? Eu vou deixar todos os métodos sem corpo para explicar para vocês como a gente vai trabalhar. Bom, isso aqui também não precisa. Bom, eu limpei novamente o meu serviço que manipula o usuário. Eu criei uma camada para trabalhar somente com o banco de dados. Ele que vai fazer, essa camada que vai fazer. Por que eu fiz isso? Porque eu isolei, galera. Eu isolei a minha regra de negócio, novamente falando. Minhas regras de negócio, elas não tem que se preocupar com a conexão com o banco de dados. Isso não é responsabilidade dela, não. Ela só tem que chamar alguma coisa que faz isso para ela. Por isso que a gente criou uma camada extra na nossa aplicação para trabalhar com isso. Essa camada extra, a gente criou uma classe lá, o repositório de usuário. O repositório de usuário, ele recebe a minha classe de conexão. A gente pode até fazer isso aqui, galera, ó, melhor. Database. Pronto. Por quê? Porque aqui eu sei que toda classe, todo repositório, toda classe de conexão que estender da minha classe database, ela vai ter esse método getConnection aqui, sem problemas nenhum. E aqui eu garanto que meu repositório vai receber um tipo de conexão database, ou seja, a minha classe ela vai ter que implementar, vai ter que estender da classe database. Bom, o que a gente pode fazer aqui, galera? A gente tem duas opções. Primeiro, a gente pode aqui no construtor criar a instância de user repository, criar a instância de database e passar o database e passar, aliás, o PDO MySQL para esse repository. É uma opção? É uma opção. É uma boa opção? Não é uma boa opção. Porque acoplamento, a gente tá acoplando demais e nos testes vai ficar ruim para testar isso, porque tá amarrado. Então, como a gente pode fazer uma forma dinâmica? A gente pode criar aqui mais uma camada. Galera, tem libs para isso, certo? Eu tô falando aqui eu vou criar um provider, vou criar um serviço para mim que vai me retornar o meu user service criado já com todas as dependências. Ou seja, eu vou criar um container. Basicamente tem duas bibliotecas que fazem isso. Uma é a Pimple PHP e a outra é o de Dependency Inversion ou Dependency Injection, desculpa, galera, PHP Dependency Injection. Pronto, essas duas libs aqui, galera, eles trabalham com injeção de dependência, certo? Basicamente é isso aqui que eu acabei de fazer. Eu estou injetando uma dependência no meu construtor, ou seja, toda vida que eu for trabalhar com o meu user repository, eu vou precisar passar o objeto database, um objeto do tipo database. Eu vou criar aqui um provider, certo? Tem uma classe aqui onde criar. Pronto, eu vou ter o que eu vou criar um método estático, public static function get instance, certo? E o que eu vou fazer aqui, galera? No meu user eu vou ter um atributo privado repository, certo? Onde no meu construtor eu vou dizer
que o meu repository vai receber o repository, vai receber o user repository, certo? Pronto, basicamente é isso. E agora eu vou vir aqui no meu user provider e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma pronto. Eu vou criar um repositório, certo? Vou passar esse PDO aqui, minha classe de conexão, e vou retornar o new user service passando o meu repositório. Pronto, galera, eu estou injetando todas as minhas dependências aqui. Ou seja, quando eu precisar utilizar, fazer a chamada de uma classe, da classe user service, eu não vou trabalhar fazendo new user service para poder anteriormente ter feito um new PDO, fazendo isso aqui novamente em vezes que eu for chamar. Eu já tenho uma classe que provê a criação do objeto. Eu criei uma fábrica, entendeu? Eu criei um provider, ele vai prover para mim o meu user service. Toda vida que eu chamar isso aqui, eu vou ter um objeto de user service montado para mim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nos nossos pointers e dizer que eu não vou mais pedir o user service, galera. Eu vou pedir agora o user provider, certo? User provider, e o user provider ele vai, opa, eu acho que eu errei aqui uma coisinha. Public, aqui não precisa ser estático, até porque eu vou estar criando o objeto. E aqui eu vou obter o método getInstance. Ou seja, basicamente, ao invés de fazer o meu do jeito que estava antes, eu tenho agora algo que cria esse serviço para mim e que ele já vai injetar todas as dependências. Basicamente é isso, galera. E para você, talvez eu não tenha explicado nos vídeos anteriores, mas essa biblioteca de rotas que eu estou utilizando, e acredito que qualquer biblioteca de rotas já faz isso pra gente, tá? Ela já vai conseguir, pelo tipo do parâmetro aqui, criar esse objeto pra gente. Bom, novamente, a gente vai aqui no nosso create, por exemplo, no nosso find, primeiramente, e eu vou dizer agora, eu vou dar um return no meu repository o método findAll. Basicamente, eu vou fazer isso aqui com todos, galera, tá? Repository, eu vou passar o create, vou passar para todos aqui. Método de update, método delete, aqui vai ser só id, aqui opa, vai ter isso aqui. Bom, vocês viram que eu limpei, joguei a responsabilidade para outra classe. Vamos testar, ver se vai funcionar. Vamos aqui no método de listagem. O método de listagem não listou nada. O método de criação aqui era de 2. Não retornou nada. Eu chamei aqui o método errado. Pronto, retornou 200. Vamos aqui na nossa listagem. Já retornou o ID 2. Novamente, galera, tranquilo. Update.
eu vou dizer aqui que o ID agora é o 2. Eu vou mudar os dados. Como a gente pode ver, funcionou perfeitamente. E então é isso, galera. Isso aqui a gente isolou responsabilidades. E isso a gente não tem que trabalhar com esse isolamento de responsabilidades somente com repositórios não, mas no nosso sistema inteiro. Se a gente perceber aqui, eu estou separando essas responsabilidades em várias camadas. Eu tenho 4 macro camadas aqui de aplicação, de domínio de infraestrutura, onde a minha camada de infraestrutura tem a minha camada de conexão com o banco de dados, tem a minha camada de serviços, né, meus providers aqui, as minhas fábricas de serviços, tem a minha camada de repositórios. No meu domínio aqui tem um domínio, tem uma camada específica de usuário. Ou seja, a gente pode ter aqui no nosso domínio camadas de, sei lá, de produtos, de contratos, não sei, do que o seu sistema trabalhar, né? A gente está dividindo. Se eu quisesse trabalhar com PDO, que eu falei já no primeiro vídeo, o que eu precisaria fazer? Primeiramente, criar uma classe aqui, PDO Postgres. Essa classe, ela precisaria estender da classe Database, setar os valores nos parâmetros corretos, nos atributos corretos. No meu provider aqui, a única coisa que eu faria, em vez de instanciar PDO MySQL, seria instanciar PDO Postgres. Pronto. Automaticamente o meu sistema ele estaria trabalhando com Postgres. Ou seja, galera, a gente está fazendo uma aplicação desacoplada. É isso que a gente sempre tenta no grupo mostrar para quem está começando, e a gente sempre troca ideia sobre isso. Por quê? Porque a gente ganha reutilização de código, a gente ganha na manutenibilidade, a alteração de código fica muito mais simples do que se a gente fizesse uma aplicação amarrada, entrelaçada, que seria difícil testar, uma modificação levaria tempo. Ou seja, a gente tem N benefícios desacoplando a nossa aplicação. É por isso que eu estou fazendo com essa estrutura aqui e tentando abstrair o máximo possível para que a gente possa substituir, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é que no meu user, desculpa, não aqui no meu domínio, galera, o que eu poderia fazer? Basicamente, eu poderia criar uma interface, olha só, que a gente pode fazer uma coisa bem interessante aqui. Eu vou dizer que o meu user repository, ele agora é uma interface, certo? E eu vou dizer, eu vou fazer isso aqui, galerinha. Eu vou pegar tudo isso aqui. Vou eliminar todo o corpo, já que é uma interface, certo? Beleza. No meu user service, eu digo que o tipo que eu vou receber não vai ser mais esse, vai ser a minha interface. E no meu repositório, eu digo que o meu repositório ele vai ter que implementar aquele user repository lá do domínio. Por quê? Agora eu vou dizer uma coisa. Se a gente fosse fazer um teste na nossa aplicação e a gente não tivesse o banco de dados, o que a gente poderia fazer? A gente podia criar uma classe que simulava esses métodos find all, create, update, delete. A gente podia implementar do jeito que a gente quisesse. Ele basicamente só iria implementar essa classe aqui, e no meu provider eu chamaria ela no meu teste, certo? Ou seja, a gente consegue trocar um repositório realmente que trabalha com o banco de dados por uma classe que simula um repositório, mas que a gente pode utilizar para trabalhar nos testes, certo, galera? Voltando ainda mais um pouquinho para o foco do PDO,
A gente pode, agora a gente vai poder aplicar um pouco mais, fazer mais alguns testes para utilizar outros recursos do PDO, tá galera? Até o próximo vídeo.